Muito bem, Ciência Política no ar, já Silas Freire também aqui com a gente, este timaço que vai atualizar você em detalhes, muita movimentação política no dia de hoje. A gente começa com a eleição mais disputada do dia, a eleição para presidente do Senado, onde o senador Rodrigo Pacheco venceu o bolsonarista Rogério Marinho e foi reeleito presidente do Senado em primeiro turno. Pacheco, que é o atual presidente, teve 49 votos. Rogério Marinho conseguiu 32. Rodrigo Pacheco foi apoiado pela base aliada do presidente Lula. Ministros de Lula assumiram o mandato de senador e declararam voto em Pacheco. Já Marinho foi ministro de Bolsonaro e contou com o apoio da ala bolsonarista do Congresso. Tá aí, você confere as imagens da comemoração de Pacheco após a sua reeleição no Senado Federal. Pouco antes desses abraços nos colegas parlamentares, Rodrigo recebeu uma ligação do presidente Lula. Lula falou por telefone com Pacheco. Quem intermediou essa conversa foi o senador Randolfo Rodrigues. Lula ligou para Randolfo e passou o celular para Pacheco. O Planalto atuou para a reeleição de Pacheco, evitando a vitória da oposição, o que comprometeria a governabilidade do governo Lula. Você está conferindo aí nas imagens justamente o momento que Pacheco recebe o telefonema de Lula. Com a gente já aqui, Silas Freire, boa noite. Boa noite, Ananias, boa noite, telespectadores. Me assustei quando você diz o Pacheco recebeu o telefonema. Pensei que era de algum ministro do STF, que foram decisivos desta vitória do Pacheco. Ministros que atuaram nos bastidores para a eleição de Pacheco, porque lá no Senado tem pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive com a argumentação de que manter a estabilidade entre os poderes era eleger Pacheco presidente. Ari? O Rogério Marinho, a vitória dele significaria ali a manutenção de um bolsão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Um bolsão daquela direita mais ruidosa, um naco bolsonarista grandioso, o comando de uma das casas legislativas. Então, para Lula, era crucial derrotar o ex-ministro de Bolsonaro, por isso essa articulação tamanha envolvendo os próprios ministros da Suprema Corte, que o discurso era, nós temos de defender em última instância a manutenção da democracia. E um presidente do Senado que não garante, que não vai colocar em votação o impeachment dos ministros, e isso poderia acontecer, pode colocar novamente a nossa democracia em xeque. Então, com esse discurso, a gente viu aí, dando mais munição para aqueles que condenam, que criticam, né, o ativismo político dos nossos magistrados da Suprema Corte. Eles atuaram sim para valer. E olha, Ananias, 49-32 não foi um passeio não, tá? Foi um resultado que tem que deixar o presidente barbas de molho. Nós temos um Senado dividido, uma votação expressiva da oposição. Claro que isso significa a eleição para a presidência do Senado. Ao longo dos próximos anos, isso é diluído dependendo do tema. Mas me surpreendeu o poder de articulação da direita lá no Senado. Não é a paz para Lula, Franz. Não é. A força do executivo prevaleceu nessa articulação, no diálogo com os senadores para conseguir os 41 votos necessários. Teve, além desses 41, 8 votos de maioria. No entanto, Lula não terá um céu de brigadeiro nessa relação com o Poder Legislativo, especialmente na articulação para a aprovação de propostas que precisam de uma votação superior a uma maioria simples na Casa Legislativa. Então, ele vai precisar dialogar muito, especialmente com os senadores, em relação a pautas importantes do governo federal, como a reforma tributária, mas não deixa, de fato, de ser uma vitória. Mas o que se percebe é que ainda há uma certa hostilidade nas casas legislativas à gestão Lula, mas é um cenário menos hostil do que o que se esperava quando ele foi, de fato, eleito.
Olha, vocês lembram de João Madison na eleição da Assembleia, né? Quem não lembra daquela entusiasmada comemoração? Com a vitória de Temístocles sobre Fábio Novo. Hoje não teve. A eleição 16 a 14, né? Foi, a eleição bastante acirrada. Hoje não teve, a eleição foi tranquila na Assembleia, foi consenso, mas teve gente comemorando e muito no Senado Federal, Apoliana. Foi o senador Marcelo Castro, ele deu ali, foi o João Madison do dia, né? No momento ali do resultado, quando o voto decisivo que garantiu a vitória a Rodrigo Pacheco, aí ele se empolgou ali na mesa. Olha, nós temos aí as imagens, quando da apuração do 41º voto, Marcelo Castro. O Marcelo dava 20, 30 votos de diferença, mas parece que não estava acreditando muito no pitaco dele não, né? Tava Não, ele acompanhou de perto. A vibração dele ele acompanhou de perto. É que ele estava na comissão apuradora, né? Ali na mesa, ajudando a fiscalizar a leitura dos votos. Dizendo assim, Ananias, eu até acho que o Marinho teve 4 votos a mais do que eu imaginava. Eu pensei o presidente com 52 e ele com 29. Porque, de novo, o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Quer dizer, o voto do Romário foi o que o Bolsonaro fez com o Romário no Rio de Janeiro. O Romário era um candidato do Bolsonaro, do PL, votando no Bolsonaro, e ele simplesmente foi para o programa eleitoral pedir voto para aquele deputado federal, que inclusive foi preso, né, que não tinha chance nenhuma de eleição, e o Romário, teve aquele episódio em que o Romário disse, eu cumpro a minha palavra, e aparecia na propaganda eleitoral dele, eu cumpro a minha palavra, uma referência que o Bolsonaro não cumpriu a palavra dele, né? Agora, o Efraim votar no Pacheco realmente é um negócio muito sério, né? Eu fui deputado com o Efraim, tinha ele na conta de um cidadão que mantinha a sua palavra, mas hoje perdi essa conta dele, né? Mas o Pacheco, ele é bom para o momento, até porque ele demonstrou na sua gestão passada, né? Ele foi um cara que fugiu dos grandes debates, ele fugiu das grandes questões, até mesmo da CPI da saúde, do Covid, ele não foi um personagem que apareceu, ele correu com medo. Então, ele vai continuar correndo com medo. O Pacheco, que eu cheguei a pensar que ele seria a terceira via da candidatura à presidência da República. Mas ele não é bem a mineiro, não. Ele passou da conta de mineiro. Ele corre com medo dos grandes debates. Agora, eu queria dizer, eu conheço o Marinho de perto, o Marinho desportista, só para finalizar, eu acho que o presidente Lula vai ter mais problema com o Lira do que ele teria com o Marinho. Depois vocês me dirão isso. Olha, a Raniele Veloso está ao vivo em Brasília e está com ele, com o senador Marcelo Castro, o autor dessa comemoração efusiva com a eleição de Pacheco. Estou contigo, Rani. Boa noite, Ananias. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Espero que vocês não tenham escutado o início aqui do ao vivo. Tinha uma pessoa aqui comemorando. Estou aqui com o senador Marcelo Castro, que acertou praticamente o placar da votação no Senado. Pacheco vai ser reconduzido ao cargo, reeleito, são legislaturas diferentes, por isso que é possível, e com 49 votos. O senhor falou 50. Essa margem é aceitável, senhor? Teve um traidor, né, então? Bom, Raniele e Ari e todos que estão nos ouvindo, é evidente que eu não sou vidente. Eu faço projeções matemáticas. Então, são 81 senadores, eu disse que o nosso candidato teria 50 votos. Ora, teve 49. Está na margem de erro. Quer dizer, se tivesse dado 48, 50, 51, 52, eu entendo que eu teria acertado. Então, mais uma vez, eu acertei. Eu nunca tinha feito projeção nacional. Só tinha feito projeções no estado do Piauí. Aliás, eu tenho 40 anos que analiso as pesquisas. Eu sou normalmente o analista oficial do meu partido e faço projeções, nunca errei uma, né? Vocês acompanharam, acertei todas essas previsões que eu fiz no Piauí. E agora, eu me aventurei aqui a nível nacional com um pouco de insegurança. Eu fui um pouco vacilante. Mas estou muito satisfeito. O importante é que nós fizemos uma vitória. O Rodrigo merecia. Fez um trabalho extraordinário como presidente e, sobretudo, ele se notabilizou
pela defesa da democracia, das instituições e do Estado de Direito. E agora ele vai ajudar o presidente Lula, com todos nós aqui no Congresso Nacional, a trazer a paz, a harmonia, que é o que nós estamos precisando na sociedade brasileira, acabar com essa pauta de agressão, de conflito, de radicalismo, que isso não leva o país a canto nenhum. O meu temor da vitória de uma chapa adversária seria a perpetuação desse conflito, né? Principalmente com o Executivo e aqui dentro do Congresso Nacional. Então agora vamos nos dar os braços, vamos nos dar as mãos, vamos trabalhar em conjunto com o Executivo para trazer a paz, a prosperidade e o bem-estar para a sociedade brasileira. Senador, só para a gente encerrar, foi mais uma derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro ou esses 32 votos que eles deram ao Rogério Marinho mostra que vai ter uma oposição e as pautas do Bolsonaro vão também estar em jogo aqui, até porque o presidente Pacheco se comprometeu em fortalecer o protagonismo, né, do Senado, dar o protagonismo ao Senado, e quando ele fala isso, a gente faz uma associação, principalmente a análise de impeachment de ministros do STF, que era uma das pautas do Bolsonaro, mas talvez não seja isso, mas geralmente as pessoas ligam, né, um assunto ao outro. Não, sem dúvida. O que é que nós queremos agora? É harmonizar as relações políticas, trazer a harmonia entre os três poderes, legislativo, executivo, judiciário. E a pessoa adequada para fazer isso, no momento que nós estamos vivendo, para conduzir o poder legislativo, o Congresso Nacional, é o Rodrigo Pacheco, por tudo que ele representou nesses 2 anos que ele foi presidente. Então agora é a gente correr para o abraço, comemorar. Foi uma vitória importantíssima para o Congresso Nacional e para o Brasil e a defesa das instituições e da democracia. Não custa lembrar que nós estamos, depois da redemocratização, vivendo todo esse período de estabilidade democrática pela primeira vez na história do Brasil e que no último governo voltou novamente a instabilidade da nossa democracia. Nossa democracia esteve sob ataque várias vezes e agora nós temos que voltar à normalidade e à estabilidade democrática. O senhor não me respondeu, só sim ou não. Foi uma derrota para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim, claro, mas o que é que ocorre? Nós temos que saber que o bolsonarismo é uma força viva e forte no Brasil. E a sua presença aqui no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, são forças expressivas. Agora são forças minoritárias, graças a Deus. O amplo leque de partidos que elegeu Lula, que elegeu Rodrigo Pacheco, é que constitui a maioria do Congresso Nacional. Obrigada, senador. Agora ele vai para uma reunião com o presidente Rodrigo Pacheco e com outros líderes aqui do Senado. Acredito que eles vão analisar os votos, né? Porque, pelo que eu também apurei, há uma margem, Ananias e todos que nos acompanham, desses 32 que votaram no Rogério Marinho também comporem com o Rodrigo Pacheco, que é a base aliada do governo Lula aqui no Senado. E eles já estão fazendo os cálculos para isso. Deve ser isso a pauta da reunião, né, senador? Boa noite. Obrigada. Boa noite. Felicidade. É isso, então, a pauta da reunião. Não, vamos discutir muitos assuntos, né? Agora vamos tratar, porque amanhã tem a eleição da mesa, depois tem as comissões, tudo isso nós vamos discutir. Obrigada, senador. Boa noite. É isso, viu, Ananias? Inclusive, a expectativa, o senador Marcelo Castro, o senador Wellington Dias, eles estão diretamente nas negociações das comissões de que um piauiense presida uma comissão no Senado também. Tá certo, muito obrigado, Raniele Veloso, ao vivo, direto de Brasília, conversando com o senador Marcelo Castro, que acertou mais uma projeção da eleição, agora essa em nível nacional. Eu ainda acho que se ele tivesse mandado o áudio para o advogado Raimundo Rocha, o Rochinha, ele tinha cravado 50. Como ele não mandou o áudio, ficou em 49. E aí, Ari, o senador fala muito em estabilização, porque havia claramente, com a candidatura de Marinho, uma estratégia para atacar o executivo, para atacar o judiciário, para desestabilizar o país e para fustigar, para dar razões para que aquela horda radical voltasse
a agir com mais força no país. O presidente do Senado, ele tem, para usar uma expressão aqui que eu gosto muito, que a Cátia D'Angeles também gosta muito, é o dom da pauta. Ele coloca em pauta os assuntos que ele considera mais relevantes. E ele citava, o Silas falou, mas eu conheço, ele é uma pessoa mais pro moderado, é uma opinião que o nosso âncora do meio-dia, Amadeu Campos, também concorda. Nos bastidores, ele era tido, mas gente, o Ciro Nogueira era tido como fleumático. O bolsonarismo muda as pessoas, ele muda os políticos. Então o Rogério Marinho, presidente do Senado, poderia não ser aquele Rogério Marinho a quem a gente estava habituado a ver. Vamos voltar com a Raniele Veloso, ao vivo, direto de Brasília, porque você também falou, Rani, com o senador Wellington Dias. Nesse momento, o senador assumiu o cargo, votou na eleição da mesa diretora, está afastado por esse período do Ministério para cumprir com este dever no Senado Federal, e você conversou com ele após o resultado da eleição. Exatamente, viu, Ananias? Ele também comentou sobre isso. Ele foi um dos que articulou e contou os votos ali durante ainda a votação na mesa diretora. Ele estava esperando 50 votos também. E ele destacou que essa vitória, na verdade, né, foi uma vitória ali, novamente, o mesmo discurso de Lula da democracia, apesar dele ter sido orientado, assim como os outros ministros do governo, terem sido orientados a não misturar as coisas. Lula disse que não iria interferir nessas eleições, a gente sabe sim que teve uma negociação por trás disso. Vamos escutar o que ele disse. Venceu a democracia, venceu pautas importantes como essa que o próprio presidente Rodrigo Pacheco fez questão de realçar. A gente poder não ter qualquer, vamos dizer assim, dúvida sobre a necessidade de não deixar qualquer rompante de golpe, venha de onde vier. Cuidar de quem precisa. A gente não pode ter tolerância com o racismo, temos que cuidar. Esse cuidado com as mulheres que têm pautas específicas. Ou seja, é claro que a economia, cuidar da infraestrutura, cuidar do social e olhar para quem realmente mais precisa. Esse é um Brasil solidário, e acho que o Congresso, Câmara e Senado têm aí esse compromisso. Eu ainda estarei no Senado amanhã, acompanhando aí essa parte da definição do restante da mesa, e que vai ser por votação amanhã pela manhã, também a organização das comissões, em seguida tratando com o presidente lá para o momento de voltar. Nada combinado, tenho aqui um dos integrantes, a gente está ao vivo, terceiro secretário da mesa diretora da Câmara dos Deputados, né? Depois da reeleição de Lira, agora oficialmente o senhor faz parte da mesa diretora, né, deputado? Muito prazer, eu fui escolhido pela maioria esmagadora dos meus colegas. Fui o candidato mais votado de todos os candidatos e eu fico feliz. É uma maneira de reconhecimento do nosso trabalho e a reafirmação do nosso compromisso na terceira secretaria em favor de todos. Quantos votos, deputado? 467. 467, bateu o Lira, né? Eu não quero falar nisso, não. Falar só pelo tanto de voto. Tá, então, obrigada, deputada. A gente está ao vivo também. Olha, obrigada, boa noite. A futura senadora Jussara Lima também está aqui, mas ela só toma posse. A expectativa é que ela tome posse amanhã, depois que o Wellington Dias deixa, que já está confirmado, né? Amanhã, ela vai tomar posse amanhã, às 17 horas. Acabei de receber essa informação de bastidor importante, que ela toma posse amanhã às 17 horas, de acordo com a assessoria dela. Então, portanto, o Wellington Dias ele fica para a eleição dos membros diretores da mesa do Senado e também para a decisão das comissões que o PT vai ocupar, e logo em seguida ele deixa e Jussara assume. Só lembrando que o Lira, né, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele teve essa votação de 464 votos, foi uma votação histórica, recorde, que foi o último presidente da Câmara que tinha sido eleito com 434 votos, foi em 2003. Então, na última eleição, o Lira teve 302 votos. Então, esses 20 partidos, né, que se uniram, eles, de fato, esmagaram qualquer tentativa de oposição a essa candidatura, que, na verdade, nem tinha.
Veloso dando um show de ao vivo, direto de Brasília, a informação na hora que ela acontece, trazendo para você. Acabou de ser eleito o Júlio César, e que Arthur Lira que nada, Júlio César que é o campeão de votos, o mais votados nessa mesa diretora. Parabéns, né? Muito merecido, com um Já tinha trabalho muito tentado reconhecido. outras vezes, o PSD preteriu ele, 2 vezes consecutivas, e agora o partido liberou e ele tem... Ele é líder da bancada do Nordeste, foi durante muito tempo, líder da bancada do agronegócio. Então, ele tem uma liderança realmente muito grande. O Júlio é um dos nossos deputados parlamentares mais destacáveis ali naquela casa, no Congresso Nacional. Muito bem. Obrigado, Rani. Mais uma vez você aqui no Ciência Política, uma satisfação recebê-la. Você tem prioridade. Qualquer nova informação, estamos aqui à disposição. Obrigado. Tá bem, vou ficar aqui de plantão, viu? Só também, Ananias, só confirmando aqui uma última informação que eu peguei com o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues. Ele disse que a prioridade agora, aqui no Congresso, que os trabalhos já vão começar, né, é votar a medida provisória do novo Bolsa Família. São 8 medidas provisórias que já foram enviadas para cá pelo governo Lula, e aí também eles têm uma expectativa de votar a reforma tributária em 3 meses. Assim prometeu também o presidente da Câmara reeleito, Arthur Lira, que falou no seu discurso agora há pouco que é hora de desinflamar o Brasil. Volto com vocês, boa noite. Boa noite, Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. Nós vimos a Raniele falando com o senador Wellington Dias, e aí